galera do nono ano, tudo bem? Aqui é o professor Mário, seu professor de Geografia. Estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas. A escola está parada, mas as aulas não. Então vamos dar continuidade, vamos abrir a apostila, vamos pegar seu notebook, vamos assistir às aulas. E essa vai ser a nossa primeira aula. Aula que vai tratar do capítulo 3 da apostila de vocês, capítulo 1 da unidade 2, melhor dizendo, sobre regionalização mundial. Vamos trabalhar aqui a página 232, a página 236. E no início dessa regionalização mundial, nós vamos estudar primeiro, resumidamente, sobre as duas grandes guerras que nós tivemos no século XX. A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Nós vamos ver aqui no slide a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial que aconteceu entre os anos 1914 e 1918. Reparem nos slides que nós vamos ter aí dois grupos de países. Um chamado Tríplice Aliança, com Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, e a Tríplice Entente, com Inglaterra, França e Rússia. Então, esses dois grupos de países vão se duelar. Por quê? Qual seria o motivo? O principal motivo para essa Primeira Guerra Mundial foi a diversidade, a grande diferença econômica e industrial entre os países envolvidos no conflito. A Alemanha e a Itália, por exemplo, estavam atrasadas quanto ao desenvolvimento industrial em relação à Inglaterra e à França. A Alemanha, por exemplo, também estava reclamando sobre a questão da partilha da África, a Conferência de Berlim, quando a Alemanha teve pouquíssimos territórios no continente africano, então ela reivindicava também uma maior parte desse território. Então, devido à disputa de território nas colônias, a diversidade econômica dentro do continente europeu levou à Primeira Grande Guerra Mundial, 1914 a 1918, entre esses dois grupos de países, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Nessa guerra, a Tríplice Entente saiu vitoriosa. Inglaterra, França e Rússia foram as grandes vitoriosas dessa guerra. Mas também não podemos esquecer que dois países acabaram aparecendo no cenário mundial no pós-guerra, que foi exatamente Estados Unidos e Japão. São dois países que não participaram diretamente da guerra, mas que saíram fortalecidos desse conflito, em virtude da destruição dos outros. Então, Japão e Estados Unidos acabaram sendo indiretamente beneficiados pela guerra, porque estavam se despontando como duas novas grandes potências mundiais. Passamos aqui para a Segunda Guerra Mundial. Vocês vão ver aí no slide sobre a Segunda Grande Guerra, que também dois grupos de países vão participar. A Segunda Guerra Mundial foi do ano 1939 a 1945. Temos aí, vocês podem perceber no slide, dois grupos de países. Um chamado Eixo, onde tinha Alemanha, Japão e Itália. E o segundo grupo, chamado Aliados, que tinha aí a Inglaterra, a França, a União Soviética e os Estados Unidos. Também dois grupos de países vão se duelar. Motivos. Vamos colocar aqui pelo menos dois grandes motivos. O primeiro, disputa também de territórios dentro do próprio continente europeu, questão de fronteiras entre países, havia uma rivalidade entre alguns países. E também um segundo motivo, nós podemos colocar para essa Segunda Grande Guerra, foi a questão do revanchismo alemão. Os alemães queriam se vingar da Primeira Guerra, os alemães queriam se vingar da perda econômica e territorial que eles tiveram em virtude da Primeira Guerra. Então, revanchismo alemão e disputa de territórios vão eclodir a Segunda Grande Guerra, que foi 6 anos. Aqui temos que destacar nessa Segunda Guerra Mundial o uso de armas nucleares. Foi a primeira vez que o mundo conheceu a potência desse tipo de armamento. Não podemos esquecer aqui, né, 2 bombas atômicas foram lançadas na cidade de Hiroshima e na cidade de Nagasaki, no Japão, já em 1945, no dia 6 de agosto, e 3 dias depois, no dia 9 de agosto, é lançado na cidade de Nagasaki. Ali, então, o Japão se rende e ali é praticamente o final da Segunda Guerra, com a derrota do Eixo, da Alemanha, que era governado pelo Hitler, do Japão e da Itália de Benito Mussolini, ok? Então, dois grandes conflitos. O que isso tem a ver com o tema da nossa aula, que é a regionalização mundial? Por causa desses conflitos, principalmente o segundo conflito, o mundo vai se dividir depois da Segunda Grande Guerra. Vamos começar um período chamado Guerra Fria,
onde duas grandes potências vão agora ser os protagonistas. Será os Estados Unidos, país capitalista, sistema socioeconômico capitalista, e a antiga União Soviética, onde o sistema socioeconômico é socialista. Por isso, então, passamos para cá, e nós vamos ver aqui essas consequências, que é a regionalização mundial, ou seja, a divisão, uma nova organização dos países no mundo. E aqui eu coloquei pelo menos 2 exemplos para vocês, galera. O primeiro é os 3 mundos. Essa divisão em 3 mundos, ou 3 grupos de países, divisão baseada na ideologia e no nível de desenvolvimento do país, desenvolvimento aqui econômico e social. Ideologia, nós tínhamos 2 naquele momento. Tínhamos a ideologia capitalista e a ideologia socialista. Na capitalista, nós temos aqui 2 grupos, o primeiro e o terceiro mundo. O primeiro mundo é chamado de países desenvolvidos capitalistas. O que é um país desenvolvido? Vamos olhar aqui algumas características. O setor industrial muito bem desenvolvido, diversificado, com uso de tecnologia em massa. Temos também como uma característica principal de um país desenvolvido, boas condições de vida da maioria da sua população. Ou seja, uma população, uma família, vamos colocar aqui, tem uma boa casa, uma casa com toda a infraestrutura necessária, rede de água, rede de luz, rede de esgoto, rede de transporte, sistema de coleta de lixo funcionando, onde quem trabalha em casa tem um bom salário que dá para manter. Então, tudo isso conta como bem-estar social, como bom padrão de vida. E os países desenvolvidos, a grande parte dos seus países se enquadra nesse exemplo aqui. Países como os Estados Unidos, como o Japão, uma Alemanha, Canadá, Itália, França, são países de hoje que apresentam essas características aqui. Setor industrial desenvolvido, a população tem boas condições de vida, melhor distribuição de renda, ou seja, a desigualdade social. Não é como do outro lado, subdesenvolvido, nós vamos ver daqui a pouco, onde há uma diferença, uma grande desigualdade social, ou seja, uma pequena parte da população recebendo um volume muito grande de dinheiro em forma de salário, por exemplo, e uma grande massa da população recebendo baixíssimo salário. Isso é desigualdade social, que é uma diferença entre um país desenvolvido e um país subdesenvolvido. Vamos aproveitar aqui, já ver o terceiro mundo, que é os subdesenvolvidos. Olha as características. É praticamente o oposto do grupo dos países desenvolvidos. Se no desenvolvido o industrial é desenvolvido, aqui é uma industrialização tardia, ou seja, atrasada. Ou seja, os países subdesenvolvidos dependem de tecnologia dos países desenvolvidos. Então, eles têm essa dependência tecnológica. Vamos dar um exemplo. Alguns tipos de remédio que em país subdesenvolvido não se produz, ele depende da compra do país desenvolvido. Alguns tipos de máquinas usadas em hospitais para fazer certos tipos de exames, países subdesenvolvidos não têm. Ele tem que comprar essa tecnologia de um país desenvolvido. Baixo padrão de vida da maioria da população. É outra diferença que nós temos básica entre os países sub e os países desenvolvidos. Enquanto aqui a grande maioria da população vive muito bem, um bom padrão de vida, aqui é o oposto. A maioria da população não vive tão bem assim. E a desigualdade social que está inclusa aqui, a distribuição de renda. Seria uma ideia aqui no Brasil, por exemplo, quando falo de desigualdade social, os 10% mais ricos da população brasileira fica hoje com 43% do dinheiro, do PIB. Como é que pode? 10% da população com 43% da renda. Então, ou seja, 10% com quase a metade da renda de um país. Isso é uma marca da má distribuição de renda, ou seja, desigualdade social, que não é igual. Ok? E temos aqui o segundo mundo, países socialistas. Esses países aqui são os países que eram da antiga União Soviética e do leste europeu. São países que seguiam a grande liderança da União Soviética, onde o sistema de vida é muito diferente dos países capitalistas. Aqui nos países socialistas, o Estado que controlava toda a produção. O Estado determinava o preço dos produtos, o Estado determinava o que seria produzido, o que não seria produzido. Então, não é igual aqui num país capitalista como nós, aqui no Brasil, onde você tem uma livre concorrência. Você vai numa loja, por exemplo, comprar um tênis, lá você tem N marcas de tênis, você escolhe, você tem vários tipos de preços.
Aqui no país socialista não. O governo centralizava, o governo controlava a produção, a distribuição e o preço. Então, por isso que os países socialistas ficam num grupo diferente. Então, essa divisão perdurou enquanto nós tivemos o período chamado Guerra Fria, que foi ali a década de 50, 60, 70 e 80. Perdurou essa classificação aqui. No início dos anos 90, nós tivemos uma crise dos países socialistas. O mundo socialista entrou em crise econômica. E aí temos também como marco a queda do Muro de Berlim, que é um marco aí na história, e marca praticamente o fim desse segundo mundo aqui. Então, hoje, nós vamos trabalhar, nos dias de hoje, com essa nova divisão de desenvolvido e subdesenvolvido. Acabou praticamente o mundo socialista. Hoje nós temos uma divisão de desenvolvido e subdesenvolvido, que vai cair exatamente nessa segunda divisão aqui. Divisão socioeconômica, onde nós temos uma divisão de países do norte e países do sul. Países do norte, países desenvolvidos ou ricos. Já os países do sul, países subdesenvolvidos ou pobres. Lembrando que nessa divisão não é a linha do Equador que é o marco da divisão. Nós temos uma linha do Equador que também divide hemisfério norte e hemisfério sul, mas não é a linha do Equador o marco desta divisão. Quero até que vocês acompanhem pelo material pedagógico que vocês têm, pela apostila. Lá vocês vão ver um mapa onde passa a linha dividindo, por exemplo, a África da Europa, tem um marco dividindo ali. Essa mesma linha passa aqui no continente americano, ele divide ali na fronteira do México com os Estados Unidos. O México, a América Central e a América do Sul ficou nos países do sul, Estados Unidos e Canadá ficou nos países do norte. Então, quero que vocês olhem o mapa e vocês vão ver com nitidez a divisão entre o norte e o sul, lembrando que não tem nada a ver com a linha do Equador. E para encerrar, um último exemplo, a Austrália. A Austrália está no hemisfério sul. Se você for olhar pela linha do Equador, a Austrália está abaixo da linha do Equador. Mas ela pertence aos países do norte, porque ela é um país desenvolvido. Então, dê uma olhada no mapa para vocês terem uma melhor divisão sobre os países do norte e os países do sul. Ok? Dá uma olhada no texto, leia, veja os mapas que nós temos lá mostrando essas divisões. Dá uma olhada também na plataforma, vamos ter atividades para ser feitas e no próximo encontro nós vamos dar continuidade ainda a esse capítulo. Ok? Isso aqui é apenas uma primeira parte. Galera do 9º ano, aquele abraço. Valeu!